pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa da série A Sua Casa Ideal. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você construir a sua casa do zero, sem experiência e até mesmo de maneira simples e prática. Meu nome é Danilo, eu sou especialista em performar obras residenciais onde você consegue a melhor relação de custo-benefício para a sua obra. Hoje nós vamos estar discutindo aqui um assunto que tem sido muito solicitado, né, para as pessoas que eu estou atendendo, que o nosso time aqui atende. Hoje eu estou com a Amanda, ela é minha assistente. Tudo bem? E eu vou pedir para ela condensou algumas questões, né, que o pessoal tem abordado muito nos comentários. E também nós vamos discutir um pouco sobre o cenário atual que a gente está enfrentando. Então o tema de hoje é o melhor momento para construir? Então esse é o tema de hoje da nossa live. Aí eu vou passar para a Amanda, né? Ela vai se apresentar e a gente vai fazer aí algumas perguntas. Vocês que tiverem uma dúvida, vão postando, né? O pessoal aqui ela que normalmente fica atrás lá, né? E hoje tem o pessoal que a Jéssica tá lá, vai nos ajudar e a gente vai tentar responder também perguntas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu vou apresentar, é a Amanda, minha assistente, pra vocês verem como eu sofro na vida. Vamos lá. Prazer, pessoal. Eu sou a Amanda, eu sou assistente do Danilo. Normalmente quem responde aos comentários de vocês, está verificando sempre, colocando as postagens, subindo os vídeos, normalmente sou eu. E tendo esse contato direto, principalmente com vocês que estão mandando as perguntas pra gente, são as pessoas que estão mais interessadas, a gente condensou aqui algumas perguntas que vão ser bem interessantes para todo mundo responder. Então a gente queria saber a opinião do Danilo, né? Como ele é o engenheiro, está especializado nessa metodologia, a gente queria saber como você analisa, né, que vai ser esse cenário da construção civil durante toda essa crise que todo mundo tá com medo, tá todo mundo assustado. Como você analisa que vai ser o cenário? Ó, pessoal, a gente está gravando nesse momento, né? Hoje vocês estão vendo aqui, é bem no momento da pandemia, tá certo? Então agora está começando a flexibilização um pouco e tudo mais. Então eu tenho uma visão bastante específica sobre esse momento, assim, focando, claro, a parte de construção civil, que é o seguinte. Primeiro, se a gente observar o que aconteceu nesse período de quarentena, aqui, vamos focar mais no Brasil, que a gente tem mais conhecimento, né? O ramo da construção civil ela não parou totalmente. Você pode ver que desde o primeiro momento a construção civil ela seguiu, as obras seguiram, né? As pessoas foram lá trabalhando. Por quê? Além de ser normalmente feito em ambiente mais aberto e tudo mais, ele é um dos pilares da economia de qualquer país. Tanto que a gente vê na Europa, alguns países estão retomando, né? Você vê ontem mesmo nos jornais aqui, a Itália, a Espanha, a Noruega já retomou. Noruega e tal, e eles retomaram. E qual foi o primeiro setor que retomou, né? No caso deles lá, que tinham feito um lockdown total. Construção civil. Então eu vejo que a construção civil ela é sim um pilar da economia, assim como é o agronegócio, né? A gente vive num país onde somos muito abençoados porque a gente tem um grande potencial agrícola, né? Então o agronegócio é também uma fonte muito importante de geração de riqueza e regeneração de trabalho no país. Então eu vejo a construção civil nesse estágio. Outra coisa é o momento da economia. Então, se todos os países mais avançados, né, que já estão mais estruturados, estão justamente retomando a economia pela construção civil, o nosso país não é diferente. O governo acabou de injetar, alguns dias atrás, mais 43 bilhões para financiamento habitacional, tá certo? Isso envolve tanto você comprar um imóvel pronto, na planta, ou como você construir, que é uma linha que a gente fala muito aqui no canal, né? De como você construir. Eu não tenho recurso. Tá, a gente ensina como é que você constrói sem recurso. Né? A gente fez um vídeo aí, foi muito legal, teve muita visualização, fiquei muito contente, eu nem tinha... O pessoal me falou hoje, a gente mostrou uma casa, onde a pessoa construiu,
e ela vai pagar menos do que ela está pagando de aluguel no imóvel dela, né? Então isso é uma coisa muito boa. E outra coisa, já tem 115 bilhões destinados, né? Já tinham 115 bilhões, então no total são 154 bilhões voltado para construção civil, financiamento habitacional, para a retomada da economia. Então eu acho que o momento do cenário, ele é propício sim para isso, né? Sim, e até como você, não é só nessa live que ele está falando isso, de que a gente repete, de que é um melhor momento para construir. E devido a isso, por que você acha que esse é o melhor momento para se construir? O que você acha que influencia em tudo nisso? Eu tenho assim, tido algumas discordâncias, né? Que é o melhor momento, porque as pessoas falam assim, mas eu não sei como é que eu vou votar daqui a alguns meses, eu não sei o que vai acontecer com a economia e tal. Pessoal, se alguém falar assim, olha, eu tenho certeza que vai acontecer isso, hoje é um novo cenário. Mas por que eu estou batendo na tecla e que me motivou também a passar para vocês esses 30 anos de experiência que eu tenho de como você pode construir a sua casa performando ela bem, né? É porque basicamente, olha, os juros, eles nunca tiveram tão baixos. Eu selecionei aqui 7 pontos assim super importantes, tá? Então, uns pilares aí que eu vejo que colabora para essa razão. Os juros nunca tiveram tão baixos no país. A tendência não é deles subirem, é inclusive deles baixarem. Tanto a Selic quanto os juros dos bancos e tudo mais, já se fala juro muito próximo a juros do país de terceiro mundo. Tem países aí que os juros já estão a zero. Então os juros, que era sempre uma preocupação do brasileiro e tal, ele está caindo, então os juros estão baixos. Outra coisa talvez a gente nunca viveu uma abundância tão grande de recursos. Se tem uma coisa que eu posso garantir para vocês, eu trabalho muito tempo já com a Caixa Econômica e tal, eu nunca vi tanto recurso disponível. Existe uma linha chamada SBPE, que utiliza recursos da poupança, e assim, esses recursos são, praticamente infinitos, né? Toda hora tem dinheiro lá. Para você ter uma ideia, tudo isso não representa às vezes 10% do que tem na poupança, né? Ou menos de 10%. Então você tem muito recurso disponível. Então essa abundância de recurso faz com que você tenha condições de negociar melhor essa questão de imóvel. Outra coisa, como eu estava falando anteriormente, o incentivo à economia ele traz uma série de vantagens. Por quê? A construção civil ela é realmente uma das primeiras rodas que tem que girar da economia, porque ela emprega mão de obra não tão, às vezes, qualificada, tá certo? Que faz as pessoas terem movimentação, é o depósito de material de construção, é a fábrica de cimento, é a indústria do aço, é o pintor, é o rapaz do gesso, é o eletricista, então ela movimenta muito. Então eu acho que isso é uma coisa bastante importante. Outra coisa, a mão de obra em si, até pelo momento, ela está mais barata. Então hoje você construir uma casa está mais barato para fazer, porque você tem mais oferta de mão de obra. Então, isso tudo também ajuda, porque alguns anos atrás, nós tínhamos uma questão que, às vezes, você precisava contratar alguém, você não tinha lá, às vezes, para fazer uma pequena reforma na sua casa, você tinha que esperar uma mão de obra, ou às vezes, e mesmo aconteceu comigo, tá? Eu tive um problema lá em casa, deu um entupimento, uma coisa urgente, e eu não tinha a mão de obra. E eu tive que ficar 3 dias com aquele cheiro insuportável de esgoto na casa, porque o pedreiro que a gente conhecia estava fazendo uma obra e ele falou assim, olha, vou fazer porque eu tenho um relacionamento com você há anos, mas eu vou parar um pouquinho e vou lá arrumar, porque teve que quebrar, enfim, teve que fazer uma série de coisas lá e deu esse problema. Outra coisa que eu acho bastante importante, nessa retomada da economia, muitas indústrias, elas pararam um pouco de produzir. Outras até produziram em escala reduzida e tal. Então, na retomada, todo mundo está meio estocado.
né? E quem não está também está em condições. Então, o material ele está mais barato, ou você está fazendo negociações muito vantajosas. Eu tenho um caso aqui recente, tá? Esse caso aconteceu, na realidade fechou ontem, pessoal. Vocês têm uma ideia tão recente que a pessoa foi comprar os blocos cerâmicos estruturais. Eu vou fazer até um conteúdo sobre isso, né? Sobre blocos. E só na compra dos blocos ela economizou pagando à vista, né? Ela tinha o dinheiro, claro, a gente está falando de você ter o dinheiro para a obra. Ela conseguiu 25% de desconto. É algo quase surreal. Mas ela conseguiu por quê? Porque ela comprou diretamente do fabricante. O fabricante estava estocado e não veio vendendo todos esses dias aí da quarentena. Então ele ficou estocado e as dívidas, né, os boletos chegando e tal. E para ele fazia sentido, cara, eu vou pegar esse dinheiro, vou reinvestir. E ele comprou com 25% de desconto. Então, essa situação ela vai se repetir. Porque muitos dos nossos clientes, que a gente faz atendimento no 1 a 1 e tudo mais, né, que a gente dá esse suporte, ele vai com uma lista já, por exemplo, num grande atacadista aí de material. Eu não sei onde você está assistindo, mas aqui em São Paulo tem muito Telanote, C&C, enfim, né? Tem várias dessas lojas que vendem, mesmo às vezes material de construção menor e tudo mais. Então o que acontece? Eles vão lá, a gente está disponibilizando, né, nessa nova mudança cultural, né? Eles têm até um apoio da nossa equipe, tem um arquiteto que fica lá, eles estão comprando online, estão acompanhando e eles estão fazendo o quê? É que nem quando você compra pela internet, né? Você vai pôr no carrinho, já tem toda uma orientação de qual é o tipo. Olha, eu tô com esses pisos aqui em promoção, tal, não sei o quê. Vai pôr no carrinho, tá certo? E a compra que a gente fez agora, que fechou, deu 15,7% de desconto. Né? Na realidade, 15,73%. Né? Ele conseguiu performar a obra, tendo toda a lista de material, tudo que precisava, e conseguiu economizar 15,73%. Quando você começa a fazer isso em cada etapa, no final, você tem um valor bastante significativo. Então, o preço do material é sim um fator bastante interessante. Outra coisa que eu até coloquei aqui, para quem vai construir, eu vou depois falar um pouquinho do momento, e não tem o terreno, vamos supor assim, quem não tem o terreno, se tem outro setor que também sentiu muito, foram as loteadoras, quem está vendendo terreno. Então elas estão estocadas, então é a lei da oferta e da procura. Hoje você tem loteadoras com muita oferta de lotes, né, que a gente chama de terreno, ou lotes, né, a mesma coisa, e está fazendo negociação. Então, eu acabei de assessorar uma compra, né, de um terreno. Nós conseguimos uma negociação muito legal com a loteadora, aonde ela, além de ter concordado com a modalidade, que a gente fala muito aqui, de aquisição de terreno e construção, né, ela conseguiu dar um desconto considerável. Isso você vai no valor do terreno, faz com que você possa introduzir até no seu projeto algumas coisas que às vezes não cabiam antes lá, tá? Sim. E a última coisa, assim, né, o último pilar aí que eu falo, é que as pessoas estão descobrindo novas necessidades. Por elas estarem vivendo esse momento, elas estão descobrindo novas necessidades e elas vão precisar de uma certa forma se adaptar a elas, né? E aí a construção do seu imóvel passa a ser algo bastante interessante, né? Sim, é legal você falar isso, porque aí dá pra ver que realmente, principalmente dessa parte econômica, faz sentido esse momento ser o melhor momento para construir. Mas também tem um momento que as famílias estão vivendo, né? A relação que elas estão tendo com a casa delas. Esse último ponto que você falou, tem como você falar mais sobre? O que Sim. Você acha? Eu acho que a grande mudança que a gente está tendo hoje, eu acho que assim, eu ouço muitas pessoas falar assim, quando voltar ao normal, quando voltar ao normal. Pessoal, vai ser um novo normal. Nunca mais vai ser como antes.
esse é um fato histórico na história da humanidade, realmente, que mudou profundamente a relação. Porque a nossa casa, ela passou a ser o quê? A nossa escola, né? Então, os filhos agora estão recebendo, os pais têm que ficar em casa, os filhos estão recebendo educação, recebendo exercícios e tal. Eu tenho a Jéssica aqui que trabalha comigo, às vezes ela chega aqui, meu Deus, recebi tanta lição para fazer lá, estava falando da Helena, a Helena tinha que falar, imitar uma borboleta chorando. Eu fiquei imaginando, né, na minha cabeça, eu falei, cara, como é que um pai vai falar com uma criança que tem que imitar uma borboleta chorando? Como a Helena é ponta firme, ela tem acho que uns 5, 6 anos, tá certo? Ela falou, cara, borboleta não chora, né? Então eu não vou imitar nada, né? Mas você vê que a maneira como as pessoas estão se relacionando é diferente. Então a casa virou escola. Outra coisa, eu tenho um amigo no grupo que a gente participa, né? O Caio. Ele faz treinamento lá, academia, tem academia e tal. E ele montou um curso online, tá super bem, né? Eu aprendi muito com ele e tudo. Né, me incentivei muito com a história dele, e ele ensina as pessoas como fazer agora, ter, sei lá, parece que é 3 meses de resultado, como se você estivesse 1 ano na academia. Por quê? A nossa casa virou academia. Você não pode frequentar a academia, você está lá precisando manter sua forma, até bom para sua mente e tudo mais, você precisa fazer. E a sua casa precisa ter um espaço, às vezes para academia, precisa ter algum ponto. Então a nossa casa virou academia. Outra coisa, lazer. Com essa questão, as famílias estão passando eu diria que muitas delas até reaprender a conviver, né? A gente tem visto, né, um lado negativo disso, que muitas famílias têm aumentado um pouco a violência, né, doméstica e tal. Mas é porque às vezes elas não estavam estruturadas tanto do ponto de vista de relacionamento, também como elas não estavam estruturadas do ponto de vista de espaço. Eu trabalho muito tempo com obras do Minha Casa Minha Vida, eu imagino uma família, às vezes com o pai, a mãe, às vezes 2 filhos e tal, às vezes num apartamento pequeno, né, do condomínio ali, que às vezes não tem muita opção, ou também não querem correr risco e tudo mais, você conviver num espaço menor. E aí tudo isso também a questão do trabalho, porque as empresas, a gente tem visto muito, né? E ela é uma testemunha, porque ela passou a ser home office, né? Ela vem aqui 2 vezes por semana, tal, né? Mas passou a ser home office, como toda a nossa equipe, basicamente. E aí o que acontece? No home office, você tem que ter um espaço para você ficar lá. Porque você imagina se toda aquela tensão, aquele burburinho, às vezes aquele movimentação da casa, filho, escola e tal, e você tem que produzir, né? Então, no caso da Amanda, a gente estabeleceu algumas regras, né, de trabalho, tem fluído bem, mas o que acontece? É uma nova realidade. Porque a nossa casa, ela nunca foi tanto a nossa casa. Ela passou a ter uma importância tão grande, pessoal, que olha, eu já tinha esse hábito, eu não faço nada. Todo dia, antes de eu sair, quando eu entro no meu carro, que eu vou ligar a chave, antes de ligar a chave, eu agradeço a Deus de ter a minha casa, de ter o meu lar, de estar lá. E eu vi quanto que isso fez diferença nesse momento, né? Eu tenho lá meus sogros que moram comigo, estão no grupo de risco, porque tem 84 e 86 anos. E quanta gente está ali foi importante. Então a gente não teve muito estresse, todo mundo se adequou rapidamente. Eu no home office, a minha esposa no home office, a gente conseguiu se adaptar. E isso foi muito bom, né? Ontem eu vi uma reportagem de uma nadadora russa, né, de ponta, né, que participa de Olimpíada e tal, e ela tá bombando aí nas redes sociais, mostrando como é que ela faz. E aonde que ela fez, cara? Ela pegou o murinho lá da divisão da cozinha dela, né, e ela mostrou como fazer exercício. Para você ver como ela juntou a questão de treinamento
com a questão de a funcionalidade da casa dela. Então eu achei muito legal. E isso as famílias têm discutido bastante, porque elas têm visto uma nova necessidade. Então a sua casa é importante por causa disso. E é verdade. E quando eu vejo os comentários de vocês, vejo de todos vocês aí, eu consegui identificar 3 coisas principais que as pessoas estão enfrentando nesse momento, né? Inclusive, se você é uma dessas pessoas ou tem alguma outra coisa, deixa aí nos comentários pra gente acompanhar. Mas eu identifiquei que muitas pessoas têm medo de construir, elas não têm tempo e não têm experiência. Então, o que você diria para essas pessoas? Bom, justamente eu tenho visto que esses são grandes barreiras que impedem a pessoa de ir para um próximo nível, avançar. Eu até entendo, só que é o seguinte, a questão sempre, eu falo muito dos 3 pilares que você tem que balizar agora, que são basicamente o seguinte: você tem a clareza. Então, o que é a clareza? Bom, eu estou numa realidade, o meu status quo atual é esse. Por exemplo, eu estou numa casa alugada, né? O aluguel não pausou, né? Ao contrário de financiamento, quando você tem da Caixa, que houve o pausamento do aluguel, da parcela, né? O aluguel não pausou, você está lá, está negociando, a sua empresa está reposicionando você para trabalhar. Então você tem que ter clareza de onde você quer chegar. Então o que você quer fazer, qual é o melhor lugar, né? Às vezes você está numa cidade que é grande e ali você talvez seja uma grande oportunidade de você poder mudar para um lugar melhor. Eu vejo muita gente que tem o sonho de sair das grandes cidades e ir para cidades que estão no entorno e tudo mais. E eu tenho uma questão, né, que um dos mentores que eu tenho aqui, que é o Érico Rocha, ele fala assim, sempre um problema é a solução, né? Não sei se foi ele que inventou, mas eu escutei dele a primeira vez. Que é o seguinte, o problema é a solução. Então você tem um problema, cara, eu vou fazer. Mas se você tiver clareza de como você faz, tudo bem. Então aí você vai analisar. Então a gente discute muito aqui. Para vocês terem uma ideia, a primeira coisa quando eu faço um atendimento presencial, né? Hoje está sendo online, mas ainda continua sendo no 1 a 1, é justamente discutir a clareza, tá certo? Porque você tendo a clareza, o que você vai fazer? Qual é o próximo pilar? O método. Como você faz, como você pega e performa. E o método, ele ajuda o quê? A você justamente administrar a sua questão de tempo, administrar essa questão que você não tem experiência com obra, administrar um pouco essa insegurança que dá, porque dá às vezes insegurança, dá dúvida, tá certo? Medo, isso acontece. Não tem como isso não fazer, pessoal. É normal, mas quando você conhece o método, que ele te garante, que te traz um conforto para você poder partir para essa solução, eu falo muito para as pessoas, pensa lá na frente, né? Eu falo na clareza o seguinte, que eu vou fazer com vocês, é uma pergunta que eu faço assim, é a primeira pergunta que eu faço da clareza. Como você se enxerga daqui a 1 ano? Estou falando para você, como é que você se enxerga daqui a 1 ano? Como é que você quer estar daqui a 1 ano? No mesmo local que você está? Você queria ter a oportunidade daqui a 1 ano, você está na sua casa recebendo os amigos. E se aparecer uma outra Covid? Se aparecer um outro problema? E se a sua empresa se transformar em home office? Você está preparado para isso? Então, eu falo para a pergunta, qual é a visão que você tem? Cara, se quem quiser, comenta aí, eu acho muito legal essa pergunta. Como é que você se enxerga daqui a 1 ano? Aonde você quer estar daqui a 1 ano? E você tem que ter clareza disso, porque isso vai tirar o quê? Eliminar essas barreiras que você citou aí. E a última parte é você se planejar para isso. Então, o planejamento é muito legal porque você, tendo a consciência do que você vai enfrentar. Então, é mais ou menos assim, né? A gente, mesma coisa assim, falar para Amanda, olha, arruma as malas que nós vamos viajar. Aí você fala assim, bom, viajar para onde? Quando? Roupa de frio de calor. Roupa de frio de calor. Quanto tempo nós vamos ficar? Eu tenho que negociar com meu marido. Tem tanta coisa para acertar
Então, quando você tem o planejamento ele todo organizado, é que nem eu falo muito da questão do GPS e tudo mais, você vai fazer. Por quê? Se você tem a clareza de saber o seguinte, olha, nós vamos sair daqui, nós vamos viajar, nós vamos até a cidade tal, porque a gente vai gravar um episódio, vai gravar uma obra, vai fazer uma inspeção. Olha, a gente vai aqui, vai ficar lá, vai hoje e volta amanhã. Tá certo? Ou vai hoje e volta no mesmo dia, ou que nem a gente está falando, né, sobre um treinamento que a gente vai participar. Você vê que os treinamentos agora estão virando todos online e tal, então você tem que se preparar. Então, pegar o caso da viagem. Então você sabe quando você vai, nós vamos de carro ou de avião, né? A gente está discutindo um pouco, vai de carro ou de avião? Avião ainda não dá, então talvez seja melhor ir de carro, porque você não corre risco de ficar preso na cidade. Então tudo isso faz parte do planejamento. E a gente tem falado muito, né? Eu tenho feito muito isso, né? Foi muito interessante. Eu tenho aí uma pessoa do canal aí falou que quase estou um coach de construção, tá certo? Eu fiquei contente com isso. Mas basicamente esses 3 pilares. Você ter a clareza da como você quer estar lá na frente, né? Da situação que você está hoje, como você vai estar. Você ter um método, que é isso que a gente está passando aqui para vocês, conteúdo gratuito, de valor. Espero sinceramente que seja de valor para vocês e te ajudem a chegar nesse momento e como fazer esse planejamento, né? Que a gente tem orientado, falado sobre documentação, falar de como você comprar, falado muito de oportunidades, né? Então esses são os 3 pilares que eu acho que dá para a pessoa tá motivada. Motivação para mim é motivo para ação. Por isso que eu falo que é sim o melhor momento para construir, né? Porque eu tenho... Manda lá. E quando a gente para pensar, tá, a gente quer então construir. Tem aquela questão dos 3 dinheiros que quem já assistiu as outras lives vai saber, mas tem muita gente que não sabe. Então, o que é os 3 dinheiros que você sempre fala? Eu tenho falado muito que um dos motivos que leva as pessoas a terem essa insegurança, essa resistência, essa dúvida e tal, é porque ela faz a seguinte pergunta: pô, como é que eu vou manter as minhas despesas atuais, tá certo? Então, escola de filho, alimentação, tal. Eu vou pagar um terreno e ainda vou construir. Pessoal, isso é assustador mesmo, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado. Por isso que eu falo que você precisa ter 3 dinheiros se você não utilizar, talvez, um método ou uma estratégia ou um planejamento adequado. Por quê? Você vai ter que ter o dinheiro para manter a sua... Você vai comprar um terreno e você vai ter que gastar o dinheiro com a obra. Então, se você não tem experiência, não tem recurso, e você quer uma maneira segura, mas que seja de forma simples e prática, que você possa participar, é isso que eu estou passando para vocês aqui. Por quê? Existe sim uma maneira de fazer, onde você vai pegar, você vai ter as suas despesas mensais garantidas porque você tem. Você vai ter o dinheiro reservado para construir a sua obra, tá certo? Que você vai fazer. Você vai começar a pagar esse recurso lá. E lá na frente, você vai poder ter um ganho, não só patrimonial, mas também um ganho de qualidade de vida, um ganho substancial na sua vida. Então eu falo que é o seguinte, na realidade você vai precisar ter um dinheiro. Porque um dinheiro é o valor que você vai pagar depois. E eu provo, pessoal, muitas vezes, olha, ocorre mais de 80% das vezes. Você vai gastar menos, né? Eu vou atiçar 95% das vezes. Você vai gastar menos nesse momento daqui a um ano do que você está gastando hoje se você fosse só comprar o terreno e pensar nem eu vou colocar construção, porque realmente compensa, tá certo? Então, para você que não tem um imóvel, para você que não tem uma casa, para você que está com uma situação, que está vendo que você precisa mudar, tem sim. Então, não precisa se preocupar, dá para fazer. Existe uma modalidade na qual a gente ensina aqui, para quem não tem recurso. Ah, mas eu tenho recurso, ótimo. Então, para você ficar mais fácil ainda, para dizer, você é o cliente dos sonhos, né? Porque a maioria que chega aqui não tem grana para fazer. Mas se você tem a grana para fazer, então é só performar bem a obra. E muita gente ainda, por não conhecer essa metodologia
E até essa questão de que você não precisa, né, necessariamente ter os 3 dinheiros, você pode pegar só um. Ainda tem gente que acredita que o imóvel pronto talvez valha mais a pena do que construir, mesmo às vezes a pessoa não sabe que existe isso. O que você acha? Imóvel pronto ainda vale a pena ou vale realmente construir? Eu tenho eu discordo um pouco às vezes de algumas coisas que o mercado está fazendo, né? O imóvel pronto, ele pode atender a algumas necessidades específicas. Você está lá, precisa de um imóvel rápido, você tem toda a entrada, você tem o dinheiro e tal, porque a análise de crédito é igual, tal. Então assim, pode até parecer bom, mas é o seguinte, um imóvel pronto, primeiro, ele está numa localidade e ele tem uma tipologia. Muitas vezes você precisa adaptar. Imagina agora que você estivesse lá, você tem que fazer uma reforma, você tem que colocar um piso, você tem que reformar. Mesmo que seja um imóvel novo, pessoal, às vezes tem que fazer adaptação. E você paga 2 vezes. Paga por quem fez a primeira vez e paga a segunda para você estar reformando o seu imóvel. Então, essa é uma condição. A outra que eu vejo é que, normalmente, agora, as necessidades elas mudaram. Então, você agora precisa ter um espaço de home office. Às vezes, você vai comprar um imóvel pronto e ele está lá, está na quantidade certa, é o casal e 2 filhos e tal. Você vai ter que juntar as 2 crianças para criar um espaço, quando você pode performar bem sua obra, pode economizar com ela e ter um imóvel adaptado à sua necessidade e principalmente ao seu desejo. Porque, vou ser sincero, pessoal, quem não quer poder escolher o seu piso, poder escolher o seu azulejo, poder escolher a cor da sua parede e tudo, pagando na uma única vez? Porque se você está lá com um piso que você não gosta, você vai ter que pagar para quebrar, você vai ter que pagar para colocar de novo, tá certo? Pô, e você acaba gastando mais dinheiro. Então eu vejo que o imóvel pronto, ele hoje, talvez na realidade, não assim, o time eu acho que hoje é construir. Porque você vai fazer, aquilo que eu falei lá atrás, na pergunta anterior. Pô, a mão de obra tá barata, o juro tá barato, o terreno tá barato, as coisas... Meu, eu te dei 7 fortes razões para que você possa construir o seu imóvel agora. Então, para mim, é uma questão de time. E o time é agora, né? Independentemente do que você tá vendo. Porque daqui 1 ano, como é que você quer estar, né? Então, eu acho isso. Então, eu já sou uma pessoa convertida aqui pelo método, eu já... tentei construir de forma intuitiva, deu muito problema, então eu sei, conhecendo hoje, de que é possível, mas tem muita gente que acredita que não consegue sair dessa situação. O que você daria de sugestão para a pessoa, assim, sair da inércia, de sair do ponto zero? Olha, eu acho que é o seguinte, você tem que analisar, volto a falar, nos 3 pilares lá. Eu acho que os 3 pilares assim, seria o primeiro passo. Se você tiver clareza de como você quer estar daqui 1 ano, se você conhecer um método que te leve lá e você planejar tudo isso, né, de uma forma que você se sinta confortável, você vai fazer isso. E para isso a gente usa aqui, né, no atendimento nosso, o GPS, né, que a gente chama de GPS, que é o passo a passo como você faz isso, né? E é o que eu estou passando para vocês aqui, um conhecimento de como você performar. Porque performar bem uma obra é onde eu sou especialista. Por isso que a gente fala assim, performar bem. O que é performar bem uma obra? Cara, é fazer certo desde o início, para você não ter problema em nenhuma fase e você otimizar tanto esse resultado que lá na frente, ou você economizou bastante dinheiro, ou você pega, se aquilo estiver dentro da sua capacidade financeira, né, ou que vai permitir você construir a sua casa, ou você pega aquilo que você economizou e você põe de ganho na casa. Como? Aumentando um cômodo, construindo um home office, construindo uma piscina, construindo uma área de lazer, construindo aquilo que você imagina para você. Que está lá onde? Na clareza. Se você se vê trabalhando em casa, se vê lá precisando, tudo mais, né? Sim. E você tem um exemplo de como a gente poderia fazer isso, de como poderia começar? Qual seria o primeiro passo a se tomar? Eu acho que é o seguinte, pessoal, esse é um assunto bastante complexo. Então, a gente está começando agora um trabalho, né, de divulgação desse conteúdo. Então,
eu falo assim, vai lá, se inscreve no canal, veja lá os vídeos, ali tem bastante conteúdo, tá certo? O conteúdo que eu tô dando é realmente com o objetivo de ajudar vocês, né, nessa jornada. Então acho que o primeiro passo é vai lá, assiste os conteúdos, aproveita que a gente está aqui, está tirando dúvida e tudo mais para vocês fazerem e aproveitar o momento. Eu acho que a gente está repensando a nossa forma de vida, o mundo vai ser diferente, o normal vai ser um novo normal e aproveitar. Então minha primeira dica, segue os conteúdos e começa, se tiver alguma coisa que pode fazer, faz a clareza, tá certo? Porque a clareza ela vai te dar a motivação necessária para a ação, que a gente chama de propósito, né? Tá certo? Eu tô aqui, né? Eu vou ser muito sincero com vocês, que a minha vulnerabilidade seja a sua força. Eu não fico muito confortável em gravar vídeo, nada, eu não tô acostumado com isso. Mas eu tô fazendo porque eu acho que é uma missão minha. Cara, eu tenho mais de 30 anos aí no mercado e tenho ajudado muita gente, né? E os meus, que eu chamo de clientes, né? Hoje a gente até atrasou um pouquinho porque eu estava atendendo um cliente aqui e ele estava ajudando ele lá e ele está na segunda empreitada dele, né? De construção e ele estava lá e eu estava ajudando ele, estava fazendo um atendimento, né, que a gente faz aqui, que a gente chama de presencial. Hoje foi presencial, tá? Mas tá todo mundo com máscara, né? A minha tá aqui, tá certo? Que tá todo mundo, ele só tirou para fazer a live, tá? Mas aqui todos os procedimentos, aqui onde nós estamos gravando, já tem uma abertura parcial, então tá tudo tranquilo. Então, vai lá, se inscreve. Quando tiver a edição, aqui vai estar o link para se inscrever. No Instagram eu tô dando dicas, né? Vai começar agora todas as dicas de como você fazer. Na descrição sempre tem. Né? Todos Se você gostou, pô, compartilha, dá o seu like, enfim, ajuda a gente aí. Manda essa live, né, para alguém que está construindo ou está pensando em construir, que esse conteúdo pode ajudar eles pra caramba. E também, para você que está vendo que você necessita de uma nova realidade pelo novo cenário, eu acho que vai fazer todo sentido, tá bom? Eu quero agradecer, muito obrigado pela Amanda aqui por participar, né? Obrigada. Tá bom? Obrigado. Tchau. Foi?